Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Gratidão a todos os apoios, as mensagens de carinho e vamos adiante. Muito legal, gente. Pessoal, de novo batendo um pouquinho em cima dessa questão do Dynamo, do mágico Dynamo e as coisas que ele fazia, né? Do milagre dos peixes, né? Como... Eu deixei o link do vídeo do Dynamo no último vídeo que eu publiquei antes desse que eu estou fazendo agora, que vocês estão vendo agora. E eu posso botar de novo o link nesse vídeo de novo para quem não viu, né? Eu sugiro que conheçam os feitos desse Dynamo. Agora, gente, eu quero assim, ó, visando de novo esse milagre dos peixes, né? Para nós poder fazer um comparativo entre o Dynamo e Jesus, né? Eu falei no outro vídeo que eu acredito que o Dynamo veio com uma missão semelhante à de Jesus nesse caso aí, entendeu? De mostrar o que é possível, né? De como a gente pode ter controle sobre essa realidade. Aquela história, né, do homem de pouca fé, se tivesse fé, né, aquela coisa toda. Então, pessoal, olha que bacana. Se a gente for comparar as histórias, né, o que aconteceu com Jesus? Jesus veio para dar uma mensagem, só que ele acabou mexendo nos interesses de muita gente, né, por causa que a gente sabe, pela história como foi contada, que os seguidores de Jesus e a forma como ele estava propagando, né, a libertação, ou melhor, aquilo acabaria gerando na libertação do povo e tal. E já os escravagistas já começam a agir, né, desde aquela época lá, para que a realidade não seja exposta. Então eles tinham que calar Jesus de alguma forma, e aí usaram o que usaram, como aconteceu lá, para que terminasse e como terminou. Enfim, não é a questão. A questão que eu penso é que se por acaso o Dynamo viesse com uma mensagem, ou melhor, com uma missão semelhante de transmitir tal mensagem, né, gente, é evidente que ele não ia querer terminar crucificado. Então eu acho que essa aparição repentina dele, mostrando aquele tipo de coisa, e depois assim, isso desaparecendo como ele desapareceu, né, não se ouve mais falar do cara, e... talvez seja uma maneira de vir dar mensagem sem se expor, né? O que seria uma missão um pouco menos enfadonha, né? Não seria uma missão suicida, praticamente dizendo. Porque hoje qualquer um que venha mexer aqui, né? Que mexa demais nos interesses dos controladores, a gente sabe que o bicho pega, né? Que não é fácil. Aliás, todo esse pessoal, que nem eu e outros tantos que falam sobre esses assuntos dos controladores, dos dominadores... o que a gente não espera é que eles venham ter o controle total, porque se eles tiverem controle total, se realmente uma nova ordem mundial for estabelecida na mão desses caras aí, eu acho que todos nós que lutamos para mostrar a realidade, né, e mostrar que existe essa opressão por parte deles, melhor dizendo, pode não ser muito interessante para nós, mas enfim, vamos adiante, né, vamos confiar que nós somos protegidos, que nós também temos uma missão de espalhar o bem e conviver com o bem e acreditar que a gente vibra na frequência positiva. Então, gente, vamos lá. O que aconteceria na cabeça das pessoas após presenciar tal coisa? Vamos colocar assim, ó, que nem eu não vi ninguém fazer um tipo de coisa de aparecer, de materializar alguma coisa ou de fazer alguma coisa que a princípio das leis da física, pelo que a gente conhece, nos parece impossível, e as pessoas fazendo na tua frente. Não, pô, você tá vendo o cara fazer porque é possível de fazer. Se alguém faz, é possível de fazer. E aí mexe com a tua cabeça. É possível só pra ele? É só questão de treino? É uma realidade que todo mundo, se souber, pode ter acesso? Isso que é interessante, né, gente? Então, assim, ó, o Dynamo vai numa vila de pescadores muito humilde, assim, e nesse vídeo que eu botei o link aqui, que é o top 10 das mágicas do Dynamo e tal, eles mostram só um pedacinho dessa parte aí dos peixes, que é só ele com um balde e ele vira um montinho de peixe ali. Mas se tu assiste o programa inteiro daquela passagem dele por aquela, não sei se era uma ilha, né, provavelmente, mas de pescadores lá e tal, com certeza um lugar numa costa litorânea, alguma coisa assim, né, enfim. E depois daquele feito dos baldes lá, ele faz um outro negócio lá, né, nesse mesmo esquema de reprodução de peixes, que a quantidade de peixe que esse cara produz ali é uma coisa impressionante, né? Aquilo que aparece ali no videozinho é a pontinha do iceberg, né? Tanto é que ele faz um churrasco de peixe, né, o peixe assado assim, pro vilarejo inteiro. Todo mundo foi convidado a festejar com um Dynamo e naquele dia todo mundo teve comida, farta, todo mundo se fartou de peixe. Com o milagre
que o Dynamo fez isso. Não lembra alguma coisa pra vocês? Quem é o cara mais conhecido que fez uma população inteira se fartar de peixe? Do nada. Então né? Aí, nossa... Comparando o Dynamo com Jesus, já tô prevendo as pedradas que eu vou tomar aqui, mas enfim... O que realmente me chama a atenção, que eu quero falar sobre isso, gente, imagina que tu tá lá, né? Tu é uma daquelas pessoas que tem aquela vida sofrida, ali ao redor, de repente vem um cara de fora que ninguém ouviu falar, ele tá ali desaparelhado, tá todo mundo em volta dele vendo, né? Que não é um truque. E assim, ó, tu sentou na mesa e tu comeu junto com o cara e tu comeu do produto que o cara materializou. Ou seja, tu se alimentou, tu encheu a tua barriga, é uma realidade, tu sentiu o gosto, né? Tu sentiu o cheiro do peixe sendo assado ali, coisa e tal. Então como é que tu vai dizer para esses caras que isso não aconteceu, ou que foi um truque? Entendeu? Aí o raciocínio, né, mais básico de qualquer ser humano, por mais simplório que ele seja, que ele não conheça de tecnologia, a partir de um momento que tu vê um cara ali na tua frente, né, fazendo aparecer do nada aquela quantidade de peixe, que né, tu como pescador, tu sabe da dificuldade que é tu ir lá, né, no meio do mar ou da lagoa, o que seja, e trazer o pescado para casa e a rede, tu vê que como aquelas pessoas levam... Eu tô meio rouco, desculpa, pessoal. Que como aquelas pessoas levam uma vida muito, muito sofrida, muito, né? A abundância não é uma coisa que faz parte da sua vida. Então realmente é difícil para eles. E de repente vem um cara de fora e do nada cria-se uma situação de fartura e abundância tal e qual aquela mencionada por Jesus. Só que o cara, ele não fala em religião, ele não fala em siga, ele não fala nada. Ele vai lá, faz a coisa, faz com que as pessoas vejam, presenciem, experimentem, né, até o resultado prático do pseudo-truque ou mágica que ele fez, né? Então, o que causa na cabeça dessas pessoas, dessa tribo, desse povoado aí que presenciou isso aí? Eles vivenciaram um milagre. O que eles vê do Dynamo? Independente porque ele não foi lá dogmatizar ninguém, ele não foi lá doutrinar ninguém, entende? Ele foi lá, fez uma coisa e foi embora. Mas o que fica no subconsciente das pessoas que vivenciaram isso aí? Entendeu? Quantos desses aí começam a dizer, não, mas se o cara veio aqui e fez, talvez seja possível, né? Então eu acho, cara, que tanto o Satya Baba, quando fazia as materializações das coisas todas lá, né, que foram presenciadas pelo Divaldo Franco, ele tem um vídeo que fala sobre isso, e eu coloquei esse vídeo aqui no meu canal, para quem quiser ver, procurem lá a narrativa do Satya Baba através do Divaldo Franco, procurem lá nos nossos vídeos, são 185 vídeos, parece aqui agora, mas tá lá, gente, entendeu? Então é isso que eu quero dizer para vocês, da possibilidade, aí a gente entra naquela questão toda da mecânica quântica, de se o universo é holográfico ou não, que é uma programação. Então a hipnose, isso aí são maneiras de alterar nessa programação. Até quando a gente vai ficar vendo essas coisas como hipnose, como... né, ou como essas coisas que dá a própria mecânica quântica, e vamos ficar atribuindo aos será e talvez ou a gente vai ouvir sobre isso e vai deixar isso passar para lá e vai continuar no nosso dia a dia. Será que não tem coisas vindo à tona aqui que está dizendo para nós assim, ei meu amigo, tem uma coisinha mais profunda aqui, vamos abrir um pouquinho o olho, vamos despertar para alguma novidade que tem aí? Entendeu? E eu não estou falando de tecnologia. Aliás, assim, ó, maravilhoso, né? A tecnologia nos proporciona maravilhas, isso é inquestionável. A questão é, através das maravilhas que essas tecnologias nos proporcionam, até que ponto elas nos escravizam e até que ponto elas nos vigiam, né? Eu sou obrigado agora também a falar um pouquinho de um processador Intel que eu vi acho que é El Mundo Desconocido, o nome do canal. Sabe, pessoal, vamos lá, dê uma olhada também que é interessante lá. E o cara, ele descobriu, né, chegou a um evento, um fato para ele, que ele colocou na internet aí, de que um pesquisador de dentro da Intel, eu não sei se esses caras que descobrem as coisas e divulgam tal e qual o Edward Snowden descobriu os planos da CIA, de como eles usavam as tecnologias e a internet, Google, Facebook, essas coisas, né, tudo para vigiar, controlar, né, essa história que os caras podem acessar as câmeras remotamente do seu celular e ver o que tudo que está no perímetro
do celular. Eles podem ativar o microfone do teu celular e ouvir todas as tuas conversas remotamente. Então a gente sabe que isso é uma realidade, isso é possível, mas até onde isso vai parar, né? E a gente falou no último programa do Noronha também aqui, a gente falou de inteligência artificial. Pois bem, esse circuito integrado, né, esse da Intel ali, que é esse processador da Intel, foi descoberto que tem um outro mini processador dentro desse processador da Intel que se chama Minix. Mini com X, né? Minix. E que todas as suas senhas, tudo que tu tem no teu computador que é secreto, cai naquele Minix e alguém tem controle, tem acesso a esse Minix. Então descobriu-se isso, né? O que não se sabe? O que não se sabe é quem tem acesso a essas informações, que tem todas as tuas senhas, todas as tuas negociatas, tudo que tem no teu computador, que por mais que tu julgue secreto por tuas senhas e coisa e tal, a pessoa que controla esse Minix, ele tem, ou eles, né, esse grupo, ou não sei, eles têm acesso a isso. A pergunta é, isso é para te tornar seguro ou é para te controlar? Entendeu? Então é aquela velha história, né, que a gente fica meio preocupado com essa história toda de como vai indo a tecnologia. Outra coisa bem interessante de ser abordada agora, eu acho, é aquela relação que a gente falou da inteligência artificial sendo já aí, né, implantada nos robôs, né, que eles pensam por si já, eles filosofam já, né, e falam algumas coisas assustadoras, e a capacidade de aprendizado que eles têm, né, enfim, é uma coisa muito doida. Agora, pessoal, esse negócio de imantar espíritos em máquinas, né, pensando que tem uma inteligência muito acima da nossa, que é uma criadora de muitas coisas aí e que objetiva a perfeição dessas coisas, né, e que nós temos dentro de um padrão, dentro de uma expectativa pelo menos de o que é o aperfeiçoamento espiritual, a gente atribui isso a uma evolução, né? Olha a redundância, uma evolução espiritual. Então, que ela seja moral e ética. Como é que a gente poderia esperar que uma máquina tivesse sentimento, ou que se uma máquina é programada para fazer o que ela é programada para fazer, ela não questiona, ela simplesmente faz o que é programada para fazer. A partir do momento que ela começa a pensar, né, e criar ideias, e criar expectativas, e criar, né, conceitos sobre as coisas, isso começa a ficar um pouco mais complexo, né, gente? Então, pessoal, eu acredito que esse negócio de talvez um espírito ser imantado numa máquina é talvez para que essa máquina chegue a um ponto que, se alguém mal intencionado programá-la para fazer coisas ruins, né, coisas negativas, talvez exista uma inteligência própria dentro dessa máquina que vá confrontar as ordens que estão sendo recebidas. Talvez exista nessa alma como se fosse uma inteligência pré-inserida ali que já desse mais ou menos a noção das regras do universo, ou, né, o que aqui no nosso plano a gente entende como bem e como mal. Ou seja, para não fazer o mal, né, resumindo nas nossas palavras, nos nossos conceitos que a gente tem por aqui, né? Então eu acredito que a questão de atribuir espírito às máquinas pode ser extremamente proveitoso no sentido da humanidade, a ponto que a gente pode ser parceiros, né, dessas máquinas e... né, eu não sei o que elas precisariam do ser humano. É bem óbvio que o ser humano precisaria muito mais delas do que elas do ser humano. Mas a questão é, né, que pela questão da possibilidade da evolução intelectual, de tu ir se desenvolvendo até o ponto de tomar suas próprias decisões e não precisar de ninguém mais te dando uma diretriz, né, que tipo de atitude se passa a tomar baseado nisso? Então talvez essa questão da imantação, né, seja por causa disso, o que seria um benefício e uma proteção para nós. Só para lembrar que alguns soldados que eram soldados psíquicos, né, que eram treinados, eu já falei aqui, inclusive no programa com o Noronha também, e tem outros diversos vídeos que falam sobre isso, é a questão dos soldados que são programados para fazer o que eles precisam fazer. Ou melhor, eles são programados? Não, eles são ordenados a fazer. Mas aí essa questão pessoal deles, que eles são seres humanos, quando eles chegam para desenvolver algumas das tarefas que são
né, delegadas a eles, e o remorso, né, a compaixão, a humanidade que resta dentro deles, assim, não permite com que eles ajam da forma que os seus comandantes gostariam que eles agissem, né? Removendo os obstáculos. O que é remover os obstáculos para os caras que comandam, para um ser humano, é matar outro ser humano, e às vezes pode ser complicado isso aí, ok? Então fica só esse lembrete aí, gente. Talvez por isso a questão, né, de tu ter a capacidade de discernimento sobre os atos que tu faz. Se uma máquina não tem essa capacidade de discernimento, fica complicado, né? Então talvez por isso a imantação do espírito, talvez com uma pré-consciência ali já inserida, evitando que ela venha fazer, né, coisas ruins para a humanidade. É isso aí, pessoal. Valeu!